Seja bem-vindo a mais um LimiteCast. Olha nós aqui de novo, 27º episódio. LimiteCast é aqui onde compartilhamos a história de pessoas comuns que venceram seus limites e alcançaram o sucesso em alguma área da vida. Então, antes da gente falar o nome do nosso convidado, apresentar o nosso convidado de hoje, você que segue a gente no Instagram já está ciente quem vai estar aqui no nosso podcast hoje, mas eu preciso falar do nosso patrocinador oficial, certo? Vamos falar de coisa boa que é o Shop do Celular, beleza? Isso mesmo, o Shop do Celular, o nosso patrocinador, está há mais de 8 anos no mercado. Contabilizando aí, eles têm mais de 18 mil aparelhos vendidos. Isso porque eles entregam em todo o Brasil. Eles não entregam apenas na região do Vale do São Francisco, beleza? E eles estão com uma oferta especial aí do Dia dos Pais, pessoal. Então, você que deseja presentear o seu pai com celular, smartwatch ou aparelhos eletrônicos, visite a loja física ou entre em contato pelo WhatsApp que está no link da bio do Instagram do Shop do Celular. Beleza? Então, quem ainda não segue o Shop do Celular e é nosso seguidor, vai lá, segue o Instagram do Shop do Celular, dá essa moral. Se possível, quando for na loja, diga: olha, eu sou seguidor lá do Limite Cast, conheci vocês através do podcast lá e vai estar dando uma força a gente, o nosso patrocinador aí, beleza? Outra coisa, frete grátis em Juazeiro, na região do Vale do São Francisco, o frete do Shop do Celular é gratuito. Então, vamos para o que interessa, vamos falar do nosso convidado de hoje, ele que é casado com a Bruna Nayara, tem formação de Master Coach em inteligência emocional e está se especializando aí em Master Business Coach. Eu não sei nem falar direito esse nome aqui, mas tentando aqui, certo? Então, palestrante e PNL. Ainda não atua na área, mas continua trabalhando aí, sempre no seu dia a dia, buscando experiências com a sua vivência diária com pessoas. Ele também hoje atualmente está trabalhando como motorista de aplicativo, certo? E também é membro da comunidade Alcance, onde ele é líder de célula. Recebam com carinho em nosso podcast Fagner Brito. Seja bem-vindo, Fagner. Muito obrigado. E aí, tá ansioso? Tá bem? Tá esperando muita coisa boa para esse podcast de hoje? Com certeza. Tirar as dúvidas, né, do pessoal. Aí tá certo. Então, Fagner, antes de entrarmos no nosso tema, que é sobre a inteligência emocional, nós gostaríamos de pedir a você que você falasse um pouco quem é o Fagner. Então, eu sou natural de Centro-Sé, filho de Erenice e de Floresvaldo. Meu pai é agricultor e também já foi pecuarista. Meu avô, minha avó também, eles criavam gado, pecuarista. Sempre lidou com a roça, né? Minha mãe não, minha mãe era funcionária da Câmara. Era não, ela ainda é funcionária, tá encostada, mas ela ainda é funcionária da Câmara. E é uma história de superação, né? Meu pai se separou da minha mãe, minhas irmãs e eu era muito novo ainda. Mas enfim, tudo isso foi passado uma borracha, no caso em mim, né? Porque o que aconteceu para lá, eu aprendi que tudo isso foi aprendizado. E que o que ele fez algo positivo para ele, mesmo sendo algo que não foi legal para nós. Mas para ele está fazendo algo positivo, ele fez algo bom para ele. Eu não julgo ele. Ao contrário, hoje eu aprendi a amar meu pai. Não tenho raiva dele, não tenho rancor dele, justamente porque a gente entende que a trajetória de vida, aquilo que ele recebeu dos pais dele, fez com, Contribuiu, né? com certeza, com que o caráter dele
Muitas pessoas não entendem isso. E tudo isso faz parte da inteligência emocional. E eu morei em Barreiras, morei quase 10 anos em Barreiras, fui vendedor de carro, trabalhei 8 anos no ramo, vendi carreta também. Ou seja, eu já fiz de tudo um pouco. Morei em Luiz Eduardo também, junto com meu tio. Devo ter uma gratidão muito grande por ele, pela esposa dele, pelo meu primo Ítalo, minha prima Valquíria. E ainda eles são empresários lá. Deus continue abençoando o negócio dele lá, prosperando eles em nome de Jesus. E para mim foi um tempo de aprendizado, onde fiz amizades. Barreiras foi um norte que eu tive, porém eu aprendi a amadurecer em Juazeiro. Foi quando eu tive um encontro com Cristo, em 2016, 2015, 2016. E aí Deus tem mudado a minha vida. A Deus. Eu me converti, logo depois me batizei. E aí, convivendo com o pessoal da igreja, fui conhecer minha esposa. Por incrível que pareça, Deus falou comigo que ia casar com ela. Falou comigo, mas não com ela. E aí foi uma peleja, né? Porque muitos disseram que não era de Deus, que Deus não estava no negócio. Só que eu tive experiências sobrenaturais com Jesus e ele sempre trazia no meu coração que ele tem um propósito de vida, ao qual eu vivo com a minha esposa hoje. E ele, porque Deus é aquele que projeta o nosso futuro, mesmo sem a gente saber. Ou seja, Deus estava projetando aquilo que eu ia viver hoje. E é justamente isso que ele faz nas nossas vidas. E hoje eu estou casado com a minha esposa, casado em 2022. 2022. Vai fazer 2 anos que nós estamos casados. E é um tempo de crescimento, né? Porque o casamento não é para criança, para homem. Sim, sim, é verdade. É onde o seu caráter é forjado, aonde a sua inteligência emocional ela é, mano, ela é experimentada. É verdade. Porque muitas vezes você quer ajudar as pessoas de fora, mas se você não puder ajudar a sua esposa, os seus filhos dentro de casa, não adianta. Porque o evangelho é para dentro, não para fora. Primeiro para dentro, para depois ir para fora. Porque o evangelho ele toca primeiro a nossa família para depois tocar outras pessoas. A história de vida de superação do meu pastor é uma história muito inspiradora, porque Deus tirou ele do lamaçal, de uma condição terrível, e hoje ele e a família dele é exemplo para Juazeiro, para fora também. E ele me inspira como pessoa. A família dele é uma história de superação muito bonita, muito linda. E é isso que Jesus faz. Porque Jesus ele faz primeiro para dentro, para depois para fora. Porque não tem como Jesus trabalhar lá fora sem trabalhar primeiro dentro. Sim. Porque o evangelho é um evangelho do coração, de dentro para fora. Quem mais se preocupa com as nossas emoções é o próprio Deus. Com certeza. Tudo faz parte, né? Se a gente for observar o tema que vai ser abordado hoje sobre inteligência emocional, tá tudo interligado, família, Deus, né? A nossa vida com a sociedade, trabalho e tudo isso aí realmente forja o nosso caráter e faz com que a gente entenda qual é o sentido da gente estar aqui na Terra. Pois é. E o assunto hoje vai ser muito bom, pessoal. Vá ficando por aí. Você que ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal, dá essa moral pra gente, deixa o seu like. Por que que eu peço like? Como toda pessoa que grava vídeo no YouTube pede o like, porque quando você curte, o YouTube vai recomendar para outras pessoas, porque ele entende que o conteúdo tem relevância. Então nos ajude aí, dê essa força, deixe o seu like, o seu comentário se possível e vamos nessa que ainda tem muita pergunta aqui para ser feita para o nosso convidado. Então você falou um pouco aí das suas experiências trabalhistas, né? Você vendeu carreta, vendeu caminhão, vendeu muita coisa aí, né? Mas fora a profissão como vendedor, você teve outras experiências profissionais? Sim. Meu trabalho, como eu falei para você, que eu morei em Luiz Eduardo, Barreiras, eu trabalhei para o meu tio, eu trabalhava
trabalhava como entregador e muitas vezes ele queria que eu montasse, mas eu não tive essa habilidade de montar móvel. Inclusive, quando eu montei uma vez, o móvel saiu Todo troncho. Era um linguajar que eles falavam, né? Todo cagado. Enfim, eu não tinha essa habilidade de ser um montador. Ele queria bastante. Ele era uma pessoa que sempre me instruiu e foi um professor para mim, porque, como eu falei, eu tenho muita dívida de gratidão, porque ele me deu uma oportunidade. E eu já fiz de tudo um pouco. De tudo um pouco. É isso mesmo. É isso mesmo. Coisa boa, né, velho? A gente, depois que passa dos 30, o que sobra mesmo aí desse tempo passado é experiência e é o que nos faz amadurecer. Mas de onde foi que surgiu essa ideia de ser coach? O coração de Deus. Sério? Conte um pouco pra gente aí dessa história aí. Rapaz, então, 2022 teve um sobrenatural na nossa igreja. Lá, Deus usou um profeta e pastor, que é o pastor Getúlio, né? Getúlio de Jesus. E ele deu uma direção para mim e para minha esposa. Ele não deu uma direção, ele falou: Deus está me dizendo que vocês vão fazer algo específico e que vocês vão ser bem-sucedidos. Só que com toda a promessa veio um quê? Processo. E os processos não é como a gente quer, não é da noite pro dia. Sim. E ficou buscando respostas. E eu fui orar. E eu via falando sobre isso, inteligência emocional, só que era algo muito distante. Eu não me identificava, não conseguia, tipo, coisa com coisa. Sim. Porque quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E eu tentei ser day trade, também fazer vendas no online, só que eu não conseguia vingar. Por enquanto não consegui ainda. E eu estava orando e Deus falou comigo, coach. Eu digo, coach, Jesus, coach. E aí Jesus falou comigo, Walter Moraes. Eu disse, Walter Moraes, não, tô ficando. Aí eu falei para minha esposa, amor, eu estava orando e Deus falou comigo que eu vou ser coach. Ela olhou para mim e disse, coach, você tá maluco, você tá ficando doido. Aí eu falei, amor, aquele rapaz que você falou o nome, que inclusive ela foi para uma palestra dele, e tipo, só que no momento a gente não conhecia, não tinha essa aptidão de conhecer o que é inteligência emocional, o que é coach, inclusive não é nem coach, hoje ele é um treinador, um empresário, um cara bem sucedido, um cara que me inspira muito. Eu olho para ele, tipo, uau, se fosse para mim ter uma família, eu queria ter uma família parecida com a dele, entendeu? Porque ele é um cara realmente hoje que tem uma história inspiradora. E a gente marcou dele vir esse mês aqui, ó, só que não deu certo, a agenda não bateu. Uau, aquele cara é top. Mas ele vai vir ainda. Ele é diferenciado. É um cara simples, muito simples. Forte abraço para você, viu, meu mentor? Tamo junto, Walter Moraes. Então, mano, para mim ele foi um divisor de águas. E no começo, minha esposa não conhecia ele, não tinha muita intimidade com ele, porque o jeito dele, ele é aquele cara que, tipo, ele não tá nem aí pra sua opinião. Ele diz, eu não sou religioso, e se você gostar de mim, beleza, se não, dane-se. É as palavras mais baixas que ele usa, ou mais não é nem baixa, mais confortável, né? Porque ele fala algumas coisas e, tipo, quando ela viu ele, ela vamos dizer que ela um pouco se escandalizou, né, amor? Ela se escandalizou. Porque o jeito dele, ele é um cara, porque a energia dele é lá em cima. E aí, tipo, ela, né, esse cara aí, eu disse, Deus falou comigo que eu vou caminhar com ele. Ela disse, não, isso aí não é de Deus, não. Você tá ficando doido. Mano, só que aí quando Deus ele tá no negócio, o negócio é diferente. E Deus começou a dar as direções.
E aí eu fui para uma palestra lá na Arca e conheci ele. E quando eu conheci ele, eu falei, eu estava orando e Deus falou de você para mim e disse que eu vou caminhar junto com você. Ele disse, foi mesmo, uau! E tipo, a gente teve uma conversa ali e, mano, foi algo surreal. E ele fez uma proposta para mim, para minha esposa e a gente, mano, Deus fez um negócio acontecer que o sobrenatural acontecer e a gente arrumando condições e fizemos a inscrição para a imersão de Método 2, não fez? Só que no Método 2 tem alguns pacotes que a gente ganhou. A gente ganhou Liberdade e Riqueza, que eu inclusive vou fazer de novo agora em 17. Quem puder vá, que é um divisor de águas. E também Coach de Inteligência Emocional. Só que essa turma que ele fez foi única, a última. Ele não vai fazer outra. E da forma que ele fez conosco, nós fomos a primeira e a última turma dele. Ou seja, aquilo que Deus falou, ele cumpriu. Porque hoje eu sou coach, master coach. Eu tenho 3 formações de coach. Então, aquilo que Deus falou, ele cumpriu. E tipo, eu comecei a andar com o Walter Moraes o ano passado. De lá pra cá, mano, um divisor de água, porque ele chegou e quebrou todas as dúvidas ao qual nós tínhamos em relação a dinheiro, Prosperidade. a prosperidade, a inteligência emocional. Meu irmão, a minha cabeça realmente explodiu, como eu vou explodir a cabeça de muitas pessoas ainda hoje aqui. Cara, as pessoas têm muito preconceito com coach, né? E vai ser até mais na frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, na verdade, o problema não tá no coach. O problema tá na mentalidade das pessoas que não aceitam aquilo que um coach, que uma pessoa que prega essa inteligência emocional, esse fato de você buscar viver coisas melhores aqui na Terra, né? Que são coisas que a gente deveria buscar, porque assim, eu tiro por exemplo da minha vida mesmo. Minha esposa, ela é daquele tipo de pessoa que para ela tendo um emprego de carteira assinada, fazendo uma feira, ali é o suficiente, não, né? Já a minha mentalidade como empreendedor já é outro nível, é outra coisa, uma visão bem mais assim, um sonhador, né? E não cabe dentro da mente dela assim, né? Porque, assim, e eu creio que isso é da mulher, porque a mulher ela busca mais assim uma segurança, uma instabilidade que não existe essa falsa estabilidade. Isso. E isso aí acaba neutralizando até mesmo o marido de tomar certas atitudes, né? Por conta disso aí. Mas, assim, esse fato de buscar, conhecer, entender mais quem é você, qual o seu propósito, a questão da visibilidade financeira, de buscar coisas maiores. Depois que eu comecei a estudar isso, há uns 3 anos atrás, eu também mudei, assim, completamente a minha visão, que eu tinha dinheiro, que eu tinha empreendedorismo, tudo mudou, velho. E eu creio que esse podcast também vai mudar a mentalidade de muita gente aqui em Juazeiro, porque nós trouxemos já aqui pessoas que nem o presbítero Luiz Carlos mesmo, que ele foi formado ali no método CIS de Paulo Vieira, né? E o cara é crânio mesmo, foi meu professor também de teologia, ele é muito crânio. Então, esse podcast só tem para contribuir com as pessoas. Às vezes eu fico até sem entender como é que as pessoas ficam 1, 2 horas de relógio no Instagram vendo rios e não tem coragem de ficar 1 hora de relógio assistindo um podcast desse. Sendo que vai se inspirar, vai se motivar, mas as pessoas... É para você ver o nível de mentalidade que elas têm, que elas pensam que tá perdendo tempo assistindo um vídeo maior no YouTube, mas elas pensam que tá ganhando tempo rolando um vídeo ali no Instagram, pensa que aquilo ali tá sendo vantagem, e não é.
Então, depois que eu tive essa mentalidade, comecei a buscar conhecimento no YouTube, porque assim, às vezes você não tem conexão com as pessoas pessoalmente, mas só em você estar assistindo no YouTube é como se você se conectasse com aquelas pessoas de alguma forma, e aí por dentro você vai mudando na mente, na visão, e só tem a agregar, só tem a agregar, né? Mas vamos aqui para outra pergunta. O que você entende por inteligência emocional, no seu ponto de vista? Inteligência emocional, André, é equilíbrio. Equilíbrio. Eu fui em busca de inteligência emocional e eu costumo dizer que Deus ele me deu a sacada quando eu estava lá. E eu entendi o jogo é Sim. espiritual. O equilíbrio está onde? Fruto do espírito. E nos dias de hoje, falta muito isso. Vou dar um exemplo aqui. Um dia eu cheguei com a minha esposa num posto de gasolina e naquele momento ali eu estava muita coisa na cabeça. E aí eu cheguei para o frentista e disse, coloque 30 de etanol. Ele entendeu gasolina e ele foi e colocou 30. Ou seja, foi um valor reduzido. E aí eu falei para ele, ó, eu falei etanol, não falei gasolina. E aí ficou naquela discussão. Aí a minha esposa disse, não, você falou gasolina. E aí eu falei etanol. E aí ficou, e aí eu fui um pouco Grosseiro. grosseiro com ele. Naquele momento ali, eu senti realmente, bateu dentro de mim aquele negócio. Eu disse, ei, o que é que você está fazendo? E aí pois é, fiquei triste, fui para casa, ela falou um monte de coisa para mim. Só que o homem, você sabe como é que é, não dá o braço a torcer de jeito nenhum. Aí passei ali uns dias, e ali eu fiquei relutando comigo, e pensando comigo mesmo. Eu disse, eu vou voltar lá do fato de que a inteligência emocional é justamente isso. É você recalcular a rota e entender qual o seu erro, chegar lá e pedir perdão ou perdoar alguém. Isso também é inteligência emocional. Inteligência emocional é você encontrar o equilíbrio nas suas emoções. Quando você entende que você pode até errar, mas se você voltar e pedir perdão no seu erro, você está buscando melhoria. Isso é inteligência emocional. Inteligência emocional fala também sobre humildade. É você reconhecer que você errou, você vai lá e pede perdão pela forma de como você agiu. E a falta de humildade é o quê? Você não reconhece. Então você é uma pessoa desequilibrada. E a falta de inteligência emocional vai fazer com que você se torne essa pessoa. Uma pessoa que todo mundo vai olhar e diz, bicho, você é um cara difícil, viu? Porque você não se submete, você não baixa a sua cabeça, você está sempre com razão. E não é dessa forma. A inteligência emocional é você encontrar equilíbrio naquilo que você vai fazer. Se você não tiver equilíbrio, André, você é uma pessoa vulnerável e você está sujeito a acontecer uma merda a qualquer hora, Sim. principalmente no trânsito. E a inteligência emocional, ela vai forjar o seu caráter, como eu falei. Uma das coisas que forja o caráter do homem no casamento é o próprio casamento. Na inteligência emocional é o nosso casamento. Porque mulher, ela não é da mesma forma que o homem, como você mesmo disse. A mulher, ela já quer se sentir segura, protegida. O homem está preocupado em pagar as contas. O homem está preocupado em evoluir, fazer com que a casa dele dê um passo a mais em relação ao financeiro, ao material. Você está pensando em sair daquele conformismo ali. Muitas vezes você não sabe como sair. Você muitas vezes se fica estagnado, se estagna justamente porque você não sabe para onde eu vou, como que eu faço. E aí muitas vezes você trava, paralisa, justamente por isso, porque a sua mulher, ela é aquela estabilidade. Para ela, como você mesmo disse, teve um trabalho, que assinou a carteira, pagou o salário, comprou a feira, para ela tá Tá ótimo. ótimo. Para o homem, não.
Você quer levar sua esposa, sua família para um nível que você não conseguiu ainda. E essa é a mentalidade do homem. E é aí onde dá choque. Porque aí é onde a mulher não vai entender. Você é um desocupado, você não quer nada. Porque muitas vezes você já está estagnado e cansado de fazer a mesma coisa repetitivamente por você não encontrar outro meio de realmente sair de onde você está. Eu acredito que muito homem ouvindo isso aqui, ele vai se identificar com o que eu estou falando. E muitas vezes você fica realmente estagnado, porque você não sabe o que você vai fazer. É aí onde você começa a tentar. E foi aí que eu fui atrás da inteligência emocional, para encontrar esse equilíbrio. Então, a inteligência emocional é esse equilíbrio. Você falando aí de equilíbrio, eu vejo também a inteligência emocional como uma força interior para você tomar decisões assertivas, né? E decisões que aos olhos de muitas pessoas parecem loucura, mas você tá agindo visando algo que ninguém tá vendo, Sim, né? sim, Então, é uma pessoa que tem essa inteligência emocional, ele vai agir com equilíbrio muitas vezes, mas também vai ter vezes que ele vai ter que fazer coisas que aos olhos das pessoas que estão à volta parece loucura, né? Porque ele sabe onde quer chegar, né? Uma sim, pessoa visionária. sim, sim, com Então, certeza. qual foi os maiores desafios que você já enfrentou na sua vida e precisou superar? Acredito que a minha conversão é diária, todos os dias. Mas eu acredito que antes de eu casar com minha esposa, como eu falei, foi um tempo muito difícil para mim. Mas foi um tempo também que eu conheci o Deus não de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. E, como eu falei, eu recebi uma promessa junto com a minha esposa em 2022. E esse tempo tem sido difícil. É onde seu caráter é forjado. Onde você tem que acreditar sem ver. E acreditar sem ver é para poucos. Eu passei por isso, mas ela não. Eu já entendo, já ela não. Porque quando Deus falou comigo em 2017, se não me engano, que ela seria minha esposa, as pessoas disseram, você não faz o tipo dela. Ela não gosta de homem igual a você. O tipo dela é diferente. Ela não gosta de homem da sua cor, da sua altura. Ou seja, eu era alguém totalmente diferente do que ela queria. Do que ela idealizava e falava para as pessoas que queriam. Só que Deus falou para mim que tinha um propósito. E, tipo, foi dentro da igreja onde eu comecei a admirar a minha sogra, que era uma mulher muito dedicada. Ela era uma mulher envolvida na casa do Senhor. E ali Deus foi despertando. E ali eu fui observando o jeito da minha sogra. E aí eu comecei a despertar algo por ela. E ali foi onde Deus começou a falar comigo em relação aos dois. Só que ela estava passando por um processo também, ao qual ela tinha passado por um relacionamento. E nisso tudo ela estava passando por esse processo. E eu não soube esperar o tempo. E eu acabei me precipitando e saí falando para a igreja toda. Eita! E ela é uma pessoa reservada. A princípio ela ficou com raiva de mim, né? Sim, sim. E tipo, porque eu tinha convicção. Então, por eu passar por esse processo todo, eu aprendi a esperar. Eu sei o que é esperar, mas ela não. E muitas vezes, para ela crer no que ela não viu ainda, fica difícil. Já eu carrego dentro de mim essa convicção que vai acontecer. Sim, sim. Como eu não sei? Quando vai ser, eu também não sei. Eu sei que vai acontecer aquilo que Deus falou. Porque quando Ele fala, Ele cumpre. Inclusive, quando o pastor Getúlio falou comigo, um dia antes, no culto, Deus falou comigo. E eu falei para ela, ela disse, você está ficando doido. Você está ficando doido. Eu disse, foi Deus que falou comigo. Quando foi outro dia, Ele confirmou através da vida do pastor Getúlio. Ou seja, são inúmeras promessas. Então, para mim, o meu maior desafio está sendo agora, porque não é agora não sou só eu, tem ela. E quando você tem outra pessoa com você, é diferente. Acredito que você se identifica com o que eu estou falando.
Porque você carrega a promessa, eu carrego uma promessa. Quando a gente carrega algo que a gente não vê, principalmente a mulher, ela vai olhar para você e diz: você é um doido, É verdade. você é um maluco, você está ficando doido, eu não acredito nessas coisas não. Mas é como eu disse, eu acredito porque eu conheço um Deus, não de ouvir falar, eu caminhei com ele. Eu caminho com ele. Só que por conta desse desafio, a gente não tem como a gente não duvidar ou acreditar que aquilo é loucura às vezes. Mas eu continuo acreditando. Eu continuo firme, se apegando à palavra que Deus falou. Como eu disse, eu estou enfrentando um desafio, mas eu não estou estagnado, eu não estou parado. Sim. Eu estou como motorista de aplicativo e estou buscando melhoria. O que eu fiz agora? Eu fiz, como eu falei, eu fiz duas formações de Master Code. Agora eu vou fazer Business Code, que é empresa. Ou seja, eu vou prestar consultoria para as empresas. E vou fazer também o mestre das palestras, junto com o Walter Moraes também. Mestre das palestras, eu vou fazer Liberdade e Riqueza e vou fazer o PNL, que é Programação Neurolinguística. Aonde está o X, Sim. onde está a cereja do bolo de você dar a volta por cima. Porque o PNL tem mudado a vida das pessoas. Por conta da programação que eles viveram, como eu costumo dizer. Nós fomos programados para dar errado. É forte. Com certeza, isso é a maior verdade. Eu começo a me comparar com, não, não muito assim com minha família por parte de pai, mas mais por parte de mãe, assim, por ser pessoas mais humildes, né? E eu tenho uma visão assim de crescimento que assim não condiz com a realidade Isso é o que de eu disse. muitas pessoas da minha família, né? Sim. A gente, você falando, né, a gente se identifica em muitas coisas, velho, que só quem tem promessa de Deus é que acredita e não adianta tentar explicar, né? Como é que você lidar com as críticas? Dane-se. Eu aprendi com Walter Moraes, dizia dane-se. É isso mesmo. Porque, assim, todo mundo vai lhe criticar. É, Como o Paulo Massal fala, primeiro vão lhe criticar. Você é um doido, você é um maluco, sonhador. Quando acontecer, vão dizer: "Ei, como foi que você como foi que fez você isso?" fez? É Vão isso querer mesmo. saber como foi que você fez. Por quê? Porque história como a minha, a sua, André, tem que ser muito doido. Acreditar naquilo que a gente não consegue ver. Show de bola. É isso mesmo. Rapaz, se você, que nem uma vez eu postei no Instagram, né? Se você fizer, o povo fala. Se não fizer, fala. Se fizer do seu jeito, fala. Se fizer do jeito deles, fala. De toda maneira vão falar. Então a gente não pode ligar realmente para crítica, não, velho. Você que tá aí e está estagnado com suas redes sociais, ou seja, o que for, com medo de aparecer, o que que vão falar, o que que vão pensar. Faça como a gente aí, ó, metendo as caras, sem medo, e seja o que Deus se quiser, mas a gente está fazendo a nossa parte independente de crítica. Então segue a gente que você não vai perder, não. Como você reconhece e entende suas próprias emoções, ou é mais fácil observar isso no próximo? Só para concluir o que você falou, ligue o dane-se para as pessoas, para a opinião das pessoas. Hashtag fica a dica, viu? Então, André, é fácil de ver o erro nos outros, né? E a Bíblia fala, o próprio Jesus fala o seguinte, que você que olha os erros dos outros, porque em vez de você ver o cisco no olho do teu irmão, por que você não tem a trave que está nos seus olhos? É muito fácil a gente culpar os outros. É muito fácil a gente encontrar nos outros o defeito, sendo que o defeito está em nós. E eu aprendi a olhar para mim, primeiramente.
A miséria da comparação e o julgamento ela é terrível. E tem paralisado muitas pessoas. Porque muitas vezes a gente julga, mesmo inconscientemente, André. A gente é especialista em julgar os outros sem nos julgar. E a inteligência emocional faz com que você olhe para dentro de você e saiba que se você está vivendo uma vida de merda, você é o responsável pela merda que você está vivendo. Medíocre. Se você vive uma vida de merda, o problema é seu. Não é de seu pai, não é de sua mãe, não é de seu tio, de sua avó, não é de seus professores. Foi você que decidiu viver uma vida de merda. Porque você é responsável pelas suas escolhas. Você que faz as escolhas, não são as pessoas. E quando a gente entende isso, André, a gente para de se flagelar. Porque a autorresponsabilidade vai trazer uma maturidade para a sua vida. Porque você sabe que o resultado que você não tem é porque você ainda não fez. Vou repetir para você que está me ouvindo. O resultado que você não tem foi porque você ainda não fez. Não adianta culpar o governo, culpar o seu vizinho, as pessoas, porque o culpado é você. E não o seu vizinho, e não o governo, o prefeito, o vereador, o governador, o presidente, seja quem for. Você é responsável pelo seu erro. Então mude. Faça a diferença. Não fique estagnado. Você que não tem conhecimento, busque conhecimento. Como eu costumo falar, André, conhecimento é um caminho sem volta. A gente chegou aqui, a gente vai mais além. Sabe o que falta, André, muitas vezes para mim e para você? Recurso. Mas quando os recursos começar a chegar, porque eu acredito, André, que na sua vida vai chegar os recursos, a gente vai buscar se especializar ainda mais naquilo que nós estamos fazendo. Eu acredito, André. Se você não acredita no seu potencial, eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Você está fazendo isso aqui só para encher linguiça. Acredito que muitas pessoas que estão assistindo esse podcast estão sendo abençoados ricamente com aquilo que está saindo dos podcasts, através do conhecimento, através da palavra de Deus. Porque primeiro é Ele, a glória é dele, a honra é dele, porque é dele, por ele, para ele. Porque se não for por ele, nada aqui acontece. É ele que faz. E eu acredito, André, no seu sucesso. Acredito que isso aqui vai tomar uma proporção tão grande que pessoas de fora vão vir no seu podcast. Quando eu falo pessoas de fora, eu falo pessoas famosas. Pessoas que estão em um nível ao qual eu e você quer chegar. Vai chegar no seu podcast. Vai entrar em contato com você, André. Ouvi falar do Limite Cast. Quero marcar aí para mim fazer um podcast junto com você. E aí, você disse, uau, sabe o que é isso? É Deus me promovendo. Eu acredito nisso, André. Amém. Eu penso que você deve aconselhar muitas pessoas quando trabalha, né? Isso acontece muito frequentemente, porque geralmente as pessoas gostam de desabafar com o Uber ali, né? Você já aproveita aquela situação para... Você lembra de alguma história assim, alguma pessoa que entrou no seu carro que estava passando por algum momento difícil e ali você teve que abordar ela e falar um pouco? São vários, mas eu lembro agora aqui de duas mulheres e eu peguei numa escola e aí as duas entraram dentro do carro. Irmão, uma falava igual um papagaio. Só que ela não falava de maneira normal. Ela falava mal de uma criança. Ela ficava falando mal dessa criança, falando mal que a criança queria ibope, que a criança tinha problema, e descobriu, os pais da criança descobriu que ela tinha TDAH, o irmão dela menor, e que, tipo, por não aceitar
a filha dela estava virando uma pessoa assim, assada, ela começou a picar o pau nessa criança e falar tão mal dela e começou, tipo, se vangloriar. E a outra calada. Sim. E aí eu fiz uma pergunta, como que é o tratamento dos pais da criança com ela? Como que é o convívio? Aí eu descobri que eles estavam passando por essa dificuldade, por eles terem descoberto que o filho deles tinha TDAH. E nisso aí mexeu muito com eles, que eles não estavam aceitando. Autismo também, se eu não me engano, tem um pouco de autismo. E ali eu descobri que aquela criança, ela não quer se amostrar, ela quer atenção. Porque muitas vezes o pai, mas a mãe não sabe lidar com as emoções por conta do problema e a criança fica desassistida. E a criança ela vai se tornar uma criança medrosa, ela vai se tornar uma criança frágil. Por quê? Porque ela não tem atenção. A criança ela não quer presença, ela quer a presença. E quando a criança não tem a presença, aí os pais substituem por presente, a criança vai se tornar uma criança retraída, vai se tornar uma criança medrosa, vai se tornar uma criança frágil, emocionalmente abalada. E aquela mulher ali, ela começou a falar mal daquela criança e tipo, mano, tava me subindo um negócio. E ali ela desceu, essa professora, aí eu fui conversar com a outra professora. Vem cá, qual o problema dessa professora aí? Me conta um pouco sobre a história dela. Como é o convívio dos pais dela, como foi? Aí a mulher começou a me falar, não, que ela não tem um relacionamento bom com o pai, ela briga com a mãe, bate de frente com a mãe, diz, tá vendo aí? Por que ela é dessa forma? Reflexo, né? E tipo, eu vou lhe dizer como é que ela é. Ela é autoritária, se acha melhor do que as outras pessoas. Sempre o que ela faz é melhor do que todo mundo, porque aonde existe um excesso, tem uma carência. Ou seja, a falta de atenção e do amor que ela não tem dos pais, ela tenta tipo, que blindar a vida dela, como se ela dissesse assim, eu não preciso de ninguém, Uhum. porque ninguém tem nada a ver com a minha dor. Ela está sofrendo. Ela não tem o amor do pai, ela não tem o amor da mãe, mas ela não consegue lidar com as emoções, e o que ela faz, ela sai ferindo as pessoas. Ela sai maltratando as pessoas. Ela disse, o que você está falando para mim, isso é a mais pura verdade. E ali Deus me trouxe uma palavra de conhecimento e eu falei, você é retraído, porque você tem medo de falar, se expressar por conta dos seus pais, porque você não teve uma vida boa com seus pais. Mano, aquela mulher saiu revigorada, com outra mentalidade. Ela disse, uau, eu nunca peguei um Uber para me trazer tanto enriquecimento na minha vida como você está me dando hoje. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida. E ali ela saiu muito feliz, porque tipo, ela entendeu o Sim. problema por trás daquela mulher. Ela disse, olha, ela é uma excelente profissional, mas ela é muito arrogante. E atrás de toda arrogância existe uma carência. Vou repetir de novo. Atrás de toda arrogância existe uma carência de pai, de mãe. Porque aquela pessoa arrogante, ela não é arrogante porque ela quer. Ela está chamando a atenção. É, tá vendo aí, né? O negócio é sério. Reflexos de uma vida atual que tem prejuízos lá no passado, né? Você já teve que ajustar sua comunicação para se adequar ao estado emocional de alguém? Sim. Esposa. Eu acho que com marido e mulher isso é o que mais acontece, né? Porque sempre a gente, assim, teve um período da minha vida que eu rebatia muito, assim, Laiane em casa. E foi o período mais que a gente teve que adquirir experiência no nosso casamento, justamente por isso. Porque a gente ainda não tinha entendido a questão da gente abrir mão do nosso querer, da nossa vontade, para agradar o outro. E o casamento é constantemente isso. É por isso que a Bíblia é perfeita. Porque a Bíblia faz a comparação da igreja como esposa e Cristo é o noivo, né? E a gente como esposo, a gente muitas das vezes tem que
permanecer calado quando é para falar, só para agradar, né? Para fazer com que ela se sinta bem naquele momento ali, com achando que tá certo. Às vezes nem tá certo. E vai ter momentos que a gente vai ter que precisar morrer para nós, só para deixar ela em paz, para ver se o casamento fica em paz, né? Porque se a gente tudo for rebater no casamento, mulher sempre fala mais, sempre quer estar é a mais certa. Isso aí não fica com raiva de mim não, viu, mulheres? Mas é a realidade, se você for perguntar, todo homem é. É até estranho quando a mulher diz que o homem tá certo, porque sempre é ela que tá certa. Mas isso aí a gente adquire com experiência. E voltando àquele assunto que eu estava falando de mim e Laiane, que a gente chegou um momento que a gente entendeu, sentou para conversar e entendeu que a gente precisava fazer isso, se calar em certos momentos. Por mais que a gente queira até desabafar e dizer que a gente que está certo, mas se calar. E depois aquele momento ali passa e fica tudo bem, fica em paz. Mas o mal de muitos casais e o que a gente cometeu no passado era isso. É um querendo rebater e querendo ser mais certo que o outro. E quando faz isso aí, vira um choque, vira um conflito e o negócio vai para dias e não resolve a situação. Mas na hora que um abre mão da sua vontade de falar ali, a poeira baixa, no outro dia já tá tudo em paz e vida que segue. E casamento é isso aí, né? Verdade, eu costumo dizer que mulher é bicho esquisito. Ela tá a macaca, no outro dia ela acorda. Meu amor, não sei o quê. É a mesma mulher. Não é a mesma mulher, não. Mulher é um negócio que realmente fora o caráter do homem. Que casamento é pra homem. Se o camarada não ceder, se ele acredita que ele vai casar, achando e ele não vai conseguir ceder nem casa. É, Se você pensa que vai ter uma mulher e que não der certo, vai arrumar outra, casa não. Se você tem dúvida do seu relacionamento, não case. Você vai fazer a filha dos outros infeliz. Porque casamento você vai perder. Muitas vezes você vai ter que dizer realmente razão. Quantas vezes ela começa a falar de Jesus? Me dê graça, Senhor. Jesus me dê graça. Me dê graça, Senhor. E aí você sente realmente Deus lhe dando uma palavra de sabedoria, de conhecimento, fazendo com que você fique tranquilo. E ela sabe do que eu estou falando. Minha esposa está aqui, ela sabe do que eu estou dizendo. Porque muitas vezes a gente tem que ser dessa forma. A gente casa, uma própria Bíblia fala que muitas vezes a gente tem que dar a própria vida pela esposa. É fácil? Não é. Mas se você tem dúvida do seu casamento, que você não queira ceder, não casa. Casamento é para homem. Menino não casa. Homem sim. Porque casamento é responsabilidade. Quem não tem responsabilidade é menino. Então não casa. e o cara, quando eu mesmo no passado, né, falava que o cara se acha porque pega muita mulher e tudo, mas, rapaz, pegar muita mulher não é difícil, não, é fácil. Agora, difícil é você estar com a mesma pessoa todo dia, conquistar ela todos os dias, conhecer os defeitos, ela conhecer os seus, que geralmente o homem tem mais. O mal da mulher é mais assim, a questão da. É um pouco chata, né, mulher? Mas mulher é um complemento perfeito para o homem e o cara não consegue viver sem, sem elas. A esposa dele tá aqui no bastidor aqui, reagindo à minha fala, pessoal. Mas é isso mesmo. Difícil é você conquistar a mesma pessoa todos os dias, porque você conquistar, ficar com uma mulher uma noite ali, oxe, a mulher não conheceu o defeito, nunca lhe viu você em casa, como é que você é, desleixado, deixa a corda de um lado como mulher briga, se deixar uma toalha em cima da cama, essas coisas. Aí você vê o que o negócio esquenta, né? Mas vamos voltar para o nosso assunto aqui. É, o coach
ele pauta muito a parte motivacional, né? Então, nos diga aí como se manter motivado. Aí uma questão, convicção. Acredito que a gente nunca vai estar motivado. Sempre motivado. O o que é coach? Coach são perguntas poderosas, onde tira você de onde você está e conduz você até o lugar que você quer chegar. O coach é aquele que vai pegar na sua mão e que vai lhe conduzir aonde você quer chegar. Seja um sonho, seja um objetivo. Por quê? O coach é aquele que vai ser igual o Batman. Já viu o cinturão do Batman? Onde tem vários apretextos. Aí o cinturão do Batman vai estar entregando as ferramentas corretas para que você chegue no seu objetivo. Isso é coach. Só que eu ouvi de outros profissionais, estou aqui para rebater ou falar quem sabe mais e quem sabe menos, ou criticar a profissão de outros. Uma mulher um dia descascou comigo, porque o coach ela é formada em uma área relacionada à inteligência emocional e ao ser humano. E ela me criticou porque o coach é muito otimista. Na realidade, não é. Porque o coach tem uma convicção. Não estou dizendo que é todos. Mas estou falando a parte que eu conheci. Eu entendi que coach está mais relacionado ao Criador, que é Deus. Como eu falei, quando eu entrei no coach, eu descobri que o jogo é espiritual. Quando fala sobre espírito, fala sobre princípios. Coach é princípio bíblico. Coach que não vive princípio bíblico, acredito que ele não descobriu o que é coach. Porque o coach é uma ferramenta poderosa da parte de Deus, eu acredito, para ajudar pessoas que não conseguem encontrar a forma de chegar em alguns lugares. Só que, como eu falei, eu acredito que o coach é uma ferramenta da parte de Deus, espiritual. E os coaches que não usam isso, a gente vê muito charlatão que tem por aí. Muito charlatão que promete muitas coisas. Coach é mudança de mentalidade. Mudar a mentalidade das pessoas que estão pensando muito pequeno. Na nossa nação, infelizmente, as pessoas elas são muito presas ao social. Não estou dizendo que isso é errado. Cada um com seu cada um. Elas preferem ganhar um mísero salário, ser dependente das pessoas, do que cair para dentro e se tornar um milionário. As pessoas têm medo de ficar rica. As pessoas têm medo de desafio. Por isso que não é todo mundo que vai ganhar dinheiro e ficar rico, André. Porque nem todo mundo tem coragem de enfrentar o que eu e você enfrenta. Nem todo mundo tem coragem de estar preparado para ser apedrejado. Muitas pessoas olhando para você, você vai chegar a lugar algum, dando sua opinião. Se você tem uma convicção, você sabe o que você quer, aonde você vai chegar, eu vou chegar, dando-se o que você pensa de mim. Eu sei para onde eu estou indo. E é por isso que eu me conectei com pessoas que estão lá na frente, aonde eu quero chegar. Walter Moraes, para mim, foi, como eu falei, um divisor de águas. Walter Moraes foi um presente de Deus que Deus colocou na minha vida. O conhecimento do cara, mano, você tá perto do cara ali, ele é Você sabe de alguém que emana energia do conhecimento? Uma pessoa que você... É como se, mano, você alguém que você não queria perder de vista. Eu sei que ele não é perfeito. Sabendo disso. É feito de carne e osso como eu e você, tem sentimentos. Então, mas o que o cara carrega, minha irmã, eu quero estar colado com aquele cara. Eu quero estar colado com ele, porque ele tem muito para me ajudar. Porque ele chegou aonde eu quero chegar. Hoje ele está no Vale do Silício. O Vale do Silício, só os bilionários estão lá, e eu acredito que um dia ele vai ser bilionário, porque ele é um cara
visionário. Eu acredito. O cara hoje está no Vale do Silício, com os tops do mundo inteiro. O Vale do Silício é onde funciona a engrenagem da economia mundial, sobre bolsa de valores, sobre tudo. É um dos maiores investidores estão ali, o cara está lá hoje. O cara está lá hoje, adquirindo conhecimento. Quando ele chegar, ele vai vir com mais conhecimento, eu quero estar colado com ele, porque eu sei onde eu quero chegar. Dane-se. As pessoas que ele critica, ela não tem coragem nem de parar para ler um livro, como você mesmo disse, assistir um podcast, porque elas estão conformadas e acostumadas com o social, como eu falei, ser dependente de políticos. Quando o brasileiro entender que ele não precisa de política, que política é o funcionário dele, a chave vira. O Brasil é rico, o Brasil é um país promissor, um país próspero, mas as pessoas precisam mudar a mentalidade. Quando foi em 2020, quando estourou a pandemia, Deus falou comigo, Deus falou comigo que ia tirar muitas pessoas do anonimato, ia tirar pessoas do anonimato, ia fazer pessoas ser conhecidas. Isso há 4 anos atrás. Olha aí, várias pessoas estourou no Instagram, conhecidas, são influencers, ganhando rio de dinheiro. Ou seja, a palavra se cumpriu. A filha do nosso pastor hoje é uma pregadora da palavra, uma pessoa que carrega algo tão poderoso da parte de Deus e tem transformado a vida de muitas pessoas. Deus continua usando ela poderosamente para que o reino seja propagado. Ou seja, Deus tirou pessoas do anonimato. E Deus falou comigo novamente esses dias que ia tirar novamente pessoas do anonimato. Ele ia fazer mais pessoas anônimas se tornarem conhecidas. E eu acredito que você vai ser um desses, André. Amém. Eu vou ser um desses, porque nós estamos buscando conhecimento, se preparando para aquilo que Deus vai derramar sobre as nossas vidas. Com certeza. E quem sabe não é a hora. Rapaz, o vídeo do pastor Maurício, a gente fez um corte com o pastor Maurício, chegou a 119 mil visualizações. Um corte simples. Então, as redes sociais é muito imprevisível. Às vezes a gente pensa que um corte vai dar bom e não dá tanto. E tem outros que a gente pensa que vai dar ruim e dá bom. Então, é imprevisível mesmo. Mas... E em dias que bate o desânimo, onde encontrar motivação? Você já falou aí acerca de como se manter motivado, né? Que é ter convicção do que quer na vida. E nesses dias que bate o desânimo, porque nós como seres humanos tem dia que a gente está com a energia lá em cima, mas tem dias que estamos meio desanimados, até duvida às vezes da promessa, porque demora no nosso olhar acontecer, mas no olhar de Deus está no tempo certo, né? Diga aí alguma coisa para a gente aprender com você. Jesus, pegar com ele. Ontem, como você falou, estava passando um dia desanimado naquele negócio todo. E aí eu vi um vídeo do pastor Arthur, qual ele falou sobre uma experiência que ele falou sobre Benny. Ele foi assistir uma pregação de Benny nos Estados Unidos, e como uma assembleia pentecostal. Benny, um cara simples, rapaz, resumindo, né? Ser breve. O rapaz chamou ele para assistir a pregação. Ele disse: o pregador é bom? Ele disse: é um dos melhores que tem aqui. Depois eu vou. Quando ele foi lá, Benny chegou e disse: estou cansado. Aí, eu disse: como assim? O cara chega, eu também estou cansado. Me deu uma cadeira. Eu disse: não. Ele pediu uma cadeira para sentar. Eu, pregador pentecostal, você estava
dando uns brados naquele microfone. E aí, ele disse que Benny sentou, cruzou os pés. Ele disse, rapaz, ele cruzou as pernas. Quantas vezes ele foi repreendido por conta disso, por aquele ato? Benny, na simplicidade, disse, uau, ele está aqui. Espírito Santo. Aí ele levantou, aí ele pregou sobre Zaqueu. Quando Jesus disse, convenha eu pousar na sua casa. Aí ele falou, não acredito que ele só pregou sobre isso. Aí ele falou isso, aí ele disse, uau, ele está aqui. Quando ele disse daqui, ele levantou. Quando ele levantou, ele disse, Espírito Santo, por favor, toque essas pessoas. E ele levantou a mão para um lado e para o outro. Espírito Santo, por favor, mais uma vez, toque essas pessoas em nome de Jesus. Ele disse que só vê gente caindo. Mas o que me impactou foi que Benny, quem sabe da história de Benny é uma pessoa que ele convivia com a presença do Espírito muito forte. Lógico que ele precisa de um equilíbrio. E a gente não pode, muitas vezes, extrapolar naquilo que é espiritual e deixar o natural. Mas o relacionamento que Benny tinha com Deus era tão forte, tão poderoso, que olha o que ele fez. Um estado com 4.000 pessoas, as pessoas caindo. As pessoas não tinham controle sobre si, por conta de quê? Da intimidade. Então aquilo me tocou tanto, e eu senti a presença de Deus ali, fui quebrantado. E aí o Espírito de Deus começou a ministrar meu coração sobre aquela passagem. Deus é socorro bem presente na angústia. Socorro. Qual tipo de socorro você precisa? Muitas vezes você toma um tiro. Qual socorro você está precisando? De alguém que retira a bala e estanque o ferimento. Não é isso? Uma pessoa teve uma parada cardiorrespiratória. Qual socorro que ele precisa ali? De um choque ou ser reanimado. Ele tem um AVC. Qual socorro que ele está precisando ali? Então, o que a Bíblia está querendo dizer é qual tipo de problema que você está precisando, ao qual você está precisando de socorro. É o que é depressão? É o que é ansiedade? É financeiro? É familiar? Então, ali Deus começou a trazer ao meu coração que Ele é esse socorro. Independente de qual problema você esteja passando, Ele é a solução do seu problema. Eu não sei pelo que você está passando, mas a Bíblia fala que Deus é o socorro bem presente na nossa angústia. O que é que está lhe angustiando? O que é que tem roubado a sua alegria? Se você está buscando socorro, está querendo esse socorro, saiba que Jesus é o socorro bem presente na nossa angústia. Show de bola. Então, quando estiver desanimado, buscar força em Jesus, que Ele é o nosso ajudador, o Espírito Santo é o nosso ajudador. E o que são crenças limitantes? Você gosta de falar sobre isso? Com certeza, vou quebrar sua cabeça hoje. Hoje eu vou quebrar sua cabeça. André, se o cara fizer um corte dele falando isso aí, colocar lá no Instagram, vai dizer, meu Deus. Vou rachar sua cabeça hoje. Vou rachar sua cabeça. André, eu acredito que você já falou isso para seu filho e já ouviu isso também de seu pai, de sua mãe, de sua avó, de seu avô. Menino, não coloque dinheiro na boca. O dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Sabe como é que você vai crescer acreditando que dinheiro é sujo? Sabe o que é que vai acontecer quando você começar a ganhar dinheiro? Você vai torrar dinheiro, porque você vai dizer que esse dinheiro é sujo. Isso é uma crença. Quer ver outra crença? Todo rico é besta. Você está dizendo, ó, eu não quero ser rico. Eu acredito que todo rico é besta. Quer ser.
remetido. Mentira. Tem pobre aí que quer ser mais do que rico. Tem uns aí que falta não pisar no chão. Uma crença limitante. Eu lhe digo, muitos cristãos dizimem a oferta e não conseguem prosperar. Eu acredito sim no princípio do dízimo da oferta. Mas eu acredito que enquanto as pessoas tiverem a mentalidade de escassez, eles não conseguem acessar um nível maior. Porque muitas vezes as pessoas pensam que pagar as dívidas e suprir as suas necessidades, suprir as suas necessidades, mas tem uma vida limitada. Você não tem uma casa própria, a casa dos seus sonhos. Não estou falando sobre que isso é regra para todo mundo, não. Eu estou falando que, para quem acredita, porque eu acredito que primeiro você tem que mudar a sua mentalidade. E quando você muda a sua mentalidade, André, o jogo vira. Tipo, tem pessoas dizimando e ofertando e tem vivido uma vida limitada dentro da casa do Senhor. Justamente por conta dessas crenças. É como eu costumo dizer, como você mesmo falou, eu falo sobre isso, realmente. O carro tem uma coluna. Quando você vai vindo de um cruzamento, sabe aquele cruzamento que tem ali na Piranga? Aí vem as pessoas que estão vindo ali da rodoviária. Você está querendo entrar sentido centro. Mas se você não vê quem está vindo, existe um ponto cego, que é aquela coluna. E as nossas crenças limitantes é aquela coluna. Muitas vezes você dizime e oferta na casa do Senhor. Você ganha 10 mil e você gasta ele todinho. Você ganha 10 e fica devendo 15. Justamente por conta que você acredita que dinheiro não presta. Dinheiro é sujo. É mentira. Dinheiro é bom. Dinheiro compra aquilo que realmente vai fazer com que você se sinta bem e feliz. Nunca vi um pobre estando feliz por estar vivendo na pobreza, não. Mas eu acredito que muitas pessoas, não estou falando que tem pessoas que têm dinheiro também e só tem dinheiro. Não tem mais nada. Prosperidade não é sobre dinheiro. Prosperidade é você ser abastado em tudo aquilo que você faz. Sua casa tem sucesso, seus filhos têm sucesso, sua família tem sucesso. Eu acredito que realmente existe o princípio do dízimo da oferta. Mas eu acredito que tem cristãos que não estão vivendo algo sobrenatural e extraordinário por conta da mentalidade. E tem muitos cristãos que dizima e oferta e é fiel, cumpre tudo, mas tem uma mente escassa, tem uma mente limitada em relação a dinheiro. E tem muitos gastando dinheiro justamente porque acreditam que dinheiro é sujo. E o que é instalado na mentalidade da pessoa? Dinheiro é sujo. Eu não vou ficar com dinheiro. Aí o que ele faz? Ele ganha 10, gasta 15. Aí ele ganha 10 e diz aqui para mim tá ótimo. E se eu ganhar mais dinheiro, eu vou me contaminar. Se eu ganhar dinheiro, eu vou ficar besta. Eu vou ficar isso, eu vou ficar aquilo. Tudo isso é crença limitante. Eu vou dar mais um exemplo de crença. Rapaz, depois que fulano de tal ficou com dinheiro, ele ficou besta. E aí o que é que você vai pensar? Poxa, todo mundo que ganha dinheiro, ele fica besta. Aí você diz, eu não quero dinheiro para não ficar besta igual fulano de tal. O dinheiro é um potencializador para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Né? Eu acredito que o dinheiro que chega nas nossas mãos, ele tem três fins. Primeiro, nos abençoar quem está muito próximo a nós e abençoar o reino. Então, se a gente entende isso, o jogo vira. Porque, primeiramente, o dinheiro vai abençoar você, André. Muitas pessoas estão invertendo.
Não que eu estou dizendo que a gente não deve abençoar o reino, não é isso. Mas muitas vezes as pessoas estão abençoando o reino, não estão abençoando você mesmo. É. Ele pega o dinheiro que Deus lhe deu, abençoa o reino, como eu falei. Não que a gente não deve abençoar o reino, a gente deve abençoar sim. Mas você pega aquilo que Deus lhe deu, você deixa de abençoar você e sua esposa e oferta tudo, e você fica sem nada. Você acha que está fazendo a coisa correta, você está errado. Porque primeiro o dinheiro nos abençoa, depois que ele nos abençoa, abençoa quem está ao nosso redor, que é nossos familiares. O dinheiro me abençoa, como se ele automaticamente me abençoa, ele vai abençoar minha esposa, vai abençoar minha casa, ele vai trazer prosperidade para dentro do meu lar. Depois que eu tiver suficiente, transbordante, eu vou abençoar quem? As pessoas que estão ao meu redor, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, as pessoas que realmente estão do meu lado, que eu puder abençoar. Você entendeu? E depois eu abençoo o quê? O reino. Assunto é polêmico, viu? Esse assunto é polêmico. Depois eu abençoo o reino. Porque geralmente, assim, é o que a gente é ensinado, né? Assim, é na igreja mesmo. E a prioridade, o dízimo ali é uma prioridade. Então, antes até de pagar as contas, assim, a pessoa já tira logo, né? É um assunto polêmico. Se o cara entrar nesse assunto aí, vai dar assunto para 2 horas de podcast. Vamos, vamos mudar de assunto aqui. Mas os dízimos e oferta você tem que devolver na sua igreja, viu? Princípio. Por que muita gente não desenvolve essa mentalidade, né, de crescimento? Crença. Não é para mim. Quem sabe? Eu acredito, André, cada um tem uma história. Eu tenho uma história, você tem uma história. Por que que as pessoas não acreditam nelas mesmas? Porque, assim, as pessoas, elas são acostumadas a olhar a vida das outras pessoas com a sua visão. Se eu olho para a vida de uma pessoa que está prosperando, e ele chegou a um nível a mais do que eu vou paralisar e não vou conseguir sair do lugar, André. Sabe por quê? Porque a minha visão é diferente da visão dela. Você entendeu? A minha visão, as minhas experiências. Como eu falei, a minha mãe, ela foi uma mulher que trabalhou, batalhou. Ela demonstrou amor para mim e para minhas irmãs através do serviço dela. Ali era a forma dela demonstrar amor. Ou seja, o amor que ela estava transmitindo para mim e para minhas irmãs através das mãos dela. Porque ela sempre quis dar o melhor para mim e para minhas irmãs. Sou grata à senhora por isso. E amo, viu, mãe? Amo a senhora mesmo. Então, por conta disso, existiu escassez. Porque meu pai saiu de casa sendo provedor, cabeça. Porque quem dá direção à casa não é uma mulher. Você que é mulher e separou do seu marido, saiba que o cabeça continua sendo seu esposo. Ou seu ex-esposo. É ele que dá a direção ao filho. Quem dá a direção é o pai, não é a mãe. Não é a mãe. Por mais que ela queira dar o melhor que ela puder. Quem dá a direção, uma casa, é um marido, é um homem. Uma casa que não tem um marido como cabeça e ele não dá direção, a casa ela está sem direção. É por isso que eu não sei. Como eu falei para você, eu não sabia o que eu queria e fiz várias coisas justamente porque eu não tinha direção na minha vida. Eu nunca tive aquela figura paterna na minha vida. Sim. E isso me bloqueou. Me fez com que eu me achasse pior do que as outras pessoas. Porque muitas vezes as pessoas pensam rejeitado. Vou falar uma coisa hoje para vocês, eu acredito que muitos vão me criticar, mas enfim, rejeição não existe. Sabe por quê, André? Rejeição não existe? Porque rejeição é uma ação que eu dou no sentimento.
Vou dizer novamente, rejeição é uma ação que eu dou a um sentimento. Rejeição não é um sentimento, é uma ação que eu dou a um sentimento. Quer ver, André? Rejeição. Qual o sentimento que eu estou dando a essa ação de rejeição? Tristeza. A minha tristeza, por eu sentir abandonado por alguém, entendeu? Uhum. Ali eu estou dando uma ação por aquela pessoa ter me abandonado, por eu ter algum afeto, ter me importado com aquilo que ela fez, aí eu vou e dou a ação, que é a rejeição. É um assunto muito polêmico, porque muitas pessoas vão me criticar por conta disso, mas isso é o que eu aprendi. Eu não sabia, mas eu aprendi. E eu descobri que a rejeição não é um sentimento, ela é uma ação de um sentimento de tristeza. Quer ver? Eu estou andando com você aqui, André. Você é um cara que tem importância para mim. Aí você diz, André, ou Wagner, a partir de hoje eu não quero mais caminhar com você. Estamos rompendo a nossa sociedade. Só que eu tenho muito apreço por você. Aí já tem Bruna, que quer andar comigo, só que para mim tanto faz como tanto fez. Sim. Aí Bruna chega para mim e diz, Wagner, nós não vamos caminhar mais junto. Eu digo, beleza, tá, tranquilo. Só que você, sendo alguém que... Minha mulher, eu amo minha mulher, viu? Minha esposa. Estou dando um exemplo aqui, viu, gente? Só que você, eu estou dando mais importância. E quando eu dou essa importância, esse sentimento, que é a tristeza por eu me achar abandonado por você, você ter rompido comigo, eu vou dar ação à rejeição. Entendeu? Entendi. Por quê? Eu só vou me sentir rejeitado por alguém que eu me importo. Se eu não me importo, É verdade. você entendeu? E muitas vezes as pessoas falam sobre espírito de rejeição. Não existe isso. Assim, eu acredito que existe o espiritual. Não estou contestando isso, não estou dizendo que não existe. Mas eu estou dizendo que a ação de ser rejeitado é o sentimento de tristeza que você teve por alguém que lhe abandonou. Entendeu? Estudar sobre inteligência emocional fez você desenvolver qual área da sua vida? Rapaz, Ou quais, né? No plural. então, eu acredito que é a comunicação. Porque quando você descobre, você quer sair espalhando. Você tem uma mensagem. Eu sou uma carta. Mas para que você receba a mensagem da carta, que sou eu, você precisa abrir ela. E, tipo, para abrir, você precisa ter acesso a mim. Ou seja, eu carrego uma mensagem. O conhecimento, ele vai ser libertador. Porque o conhecimento vai ser algo que não vai fazer com que as pessoas lhe prendam mais. As pessoas vão olhar para você, você é chato, você está chato. Mas por quê? Porque você carrega algo diferente das outras pessoas. Nem todo mundo quer passar pelo processo. Todo mundo quer as coisas prontas. Mas passar pelo processo é difícil, né? É por isso que nem é todo mundo que Deus escolhe para fazer algo. Então, a comunicação, para mim, foi uma das coisas que eu tenho sendo aperfeiçoado. Inclusive, agora eu vou fazer o mestre das palestras. Que queime meu coração. Porque quando, poxa, você pensa, mas eu não me identifico com isso. Mas quando você começa a falar, bicho, é uma energia que sobe, porque você está exalando conhecimento. É muito bom contribuir na vida das pessoas. Com certeza. Você que ainda não é inscrito e ainda não se inscreveu no nosso canal, deixe o seu like, inscreva-se no canal que a gente
Já está chegando ao fim desse episódio, já passamos aí de mais de 1 hora de gravação. Um assunto muito bom, que dava para passar muito tempo aqui. Até tentei fugir de assunto polêmico aqui, senão a gente ia para 2 horas de relógio, certo? Mas antes da gente encerrar, eu gostaria de pedir ao nosso convidado aí que ele deixasse alguns conselhos para pessoas que estão passando por um momento difícil nesse exato momento. Não desista. A sua história é única. Você é único. Deus lhe fez único. Dependendo do que você esteja passando, não desista. Porque a história que é contada é daqueles que não desistem. O problema todo mundo vai passar. Todo mundo vai passar por dificuldade. Todo mundo vai enfrentar algo na vida que não tem recompensa sem você matar o dragão. O dragão é nossas emoções, os obstáculos. Então, não desista. E se Deus colocou no seu coração, bata na porta até ela se abrir. Tem sonhos, André, como você mesmo falou para mim, comigo, os bastidores, e é Deus que nos dá. Ninguém vai entender. Ninguém vai entender aquilo que Deus nos dá. Ninguém. Ninguém precisa entender também. É algo único. Deus ele escolhe pessoas específicas para colocar um projeto. Como eu falei, Deus falou para mim que ia pegar pessoas do anonimato. E eu acredito que Deus tem projetos prontos para entregar pessoas que ainda não sabem o que vai fazer. E quando você descobrir aquilo que Deus quer lhe usar, tudo vira, mano. Tudo vira. E eu dou conselho, vai em busca de conhecimento. O conhecimento vai libertar você, vai libertar sua mente, fazer com que você cresça, fazer com que você se torne pessoas fora da caixa. E o equilíbrio está em inteligência emocional. Busque o equilíbrio, busque a presença de Deus, busque meditar na palavra, seja cheio do Espírito Santo. E vá em busca de conhecimento. Conhecimento é o caminho sem volta. Conhecimento é algo que ninguém vai arrancar de você, vai tirar de você. Conhecimento é libertador. Show de bola, show de bola. Estamos chegando ao fim. Gostaria de agradecer a você que ficou até aqui, que nos deu esse privilégio de estar assistindo esse episódio aqui com o Fagner Brito. Um papo muito bom sobre inteligência emocional, certo? Semana que vem temos mais episódio aí, não perca, certo? Pessoal, gostaria de deixar um recado. Eu postei aí no nosso Instagram hoje. Daqui a uns 2 meses, mais ou menos, nós teremos 2 quadros diferentes no nosso podcast. Vai ser algo incrível, inovador aqui na região do Vale do São Francisco, certo? Então, você que acompanha a gente aí, não perca e acompanhe as novidades, beleza? Tchau, tchau. Fagner, deixa o seu alusão aí pro pessoal para a gente encerrar. Me siga nas redes sociais lá, onde eu vou estar falando um pouco mais sobre inteligência emocional. E eu acredito que 2024 é onde eu estou buscando conhecimento para que eu possa entregar a mensagem que Deus colocou no meu coração para você que está precisando por algo. Porque a mensagem que eu carrego é para você que quer mudança, que quer mudar de vida. Não aceite menos daquilo que Deus preparou para você. Não aceite. Porque o que Deus tem para nossas vidas é uma vida extraordinária, abundante, próspera. Não aceite menos do que isso. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Show de bola. E o nosso evento é em janeiro, aniversário do Limite Podcast. Vamos fazer um evento para empreendedores aqui na região. Também acompanhe, não perca. E é isso aí. Tchau, tchau, pessoal. E até o próximo episódio. Abraço.